Nesse vídeo vamos dar início ao nosso treinamento de gestão financeira, onde vamos te ensinar tudo o que é necessário para você fazer a gestão financeira do seu negócio. Nessa aula eu vou explicar os fundamentos básicos da gestão financeira, os termos, o que é cada coisa, receitas, despesas, fluxo de caixa, DRE. Então a gente vai aprender os conceitos, que são a base para a gente poder fazer todos os cálculos no futuro. Sem mais enrolação, então, vamos lá. Então, para começar, o que seria a gestão financeira? Então, gestão financeira nada mais é que o processo de registrar, controlar e analisar todas as receitas e despesas, seja elas da sua empresa ou da sua vida pessoal. Então, a gente parte do princípio que para você fazer a gestão financeira do seu negócio, basicamente duas coisas você precisa aprender, o que é receita e o que é despesa. Essa é a base que vai nos guiar por todo o aprendizado. Então, o que seria a receita? Receita nada mais é, do que tudo o dinheiro que entra, seja das vendas de produtos ou da prestação de serviço, depende muito do seu negócio. E ao contrário disso, as despesas são tudo o gasto que a empresa tem para funcionar e se manter ativa ou se manter no mercado. Então, dando alguns exemplos sobre receita e despesa. Receita recorrente, que é assinaturas, mensalidades. Se você, assim como eu, é um prestador de serviço, então a gente tem contrato fixo com nossos clientes, então tem ali sempre uma recorrência mensal, nessa receita já mais previsível. Agora, se a gente fala de produto, se você é infoprodutor ou se você trabalha em algum comércio que tem a venda de produtos, então toda a receita oriunda dessas vendas são as receitas eventuais, Então são receitas que variam de acordo com o tanto que você vende, diferente das receitas recorrentes. E as despesas são diversas, então salário da equipe, aluguel do escritório, contas de telefone, internet, marketing, publicidade, e as despesas financeiras, como juros bancários, de empréstimo e tudo mais. Toda essa parte de despesas é o que é relacionada à parte operacional do seu negócio, tudo que você gasta para fazer o seu negócio funcionar. E por fim, o terceiro que entra ali fazendo essa diferença, que é o custo. Ele está diretamente relacionado com a produção em si, do produto ou do serviço que você tem. Então aquele custo que é indispensável para você prestar o seu serviço, ou o custo indispensável para você fazer o seu produto, ele é diferente de uma despesa. Então você precisa dele para você ter o produto, para aí sim você ter a empresa, entende? Então ele vem antes ali da despesa, por isso que tem essa diferença de custo para a despesa. Como exemplo aqui, matéria-prima para qualquer tipo de produto, então pode ser tecido, pode ser ali para o cachorro-quente que a gente falou antes, ou também a mão de obra da produção, se você tem um funcionário que você precisa que ele trabalhe para você. Então ele vai entrar no custo do seu produto. Isso vai ser importante para lá na frente você fazer a precificação correta do seu serviço ou do seu produto, porque você vai saber exatamente quanto ele custa para você saber exatamente quanto cobrar. Então você percebe a diferença de uma coisa para outra e por que existe essa separação. Lá na frente a gente vai trazer um pouco melhor essa parte. Então eu acredito que até agora ficou claro um pouco essa parte introdutória sobre a base, que é a receita, as despesas e o custo. E agora a gente vai entrar no que significa fluxo de caixa, que é a diferença entre receita e despesa e o porquê que ele é tão importante para a gente fazer o acompanhamento do nosso negócio. Então bora lá. Então a definição simples para o fluxo de caixa é o controle de entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Ele serve para identificar se vai ter falta ou sobra de dinheiro em determinado período. Então eu trouxe até um exemplo para mostrar para vocês como que é mais ou menos o fluxo de caixa. E é um gráfico simples, mas é um gráfico super importante para a gente acompanhar no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente consegue ter uma previsibilidade. Então se minhas despesas no próximo mês elas estão altas, meu gráfico tende a cair. Como vocês podem ver aqui no gráfico, no comecinho de outubro, o nosso gráfico ele caiu. Por quê? Porque geralmente ele é quando se faz os primeiros pagamentos do mês e tudo mais, e ele vai caindo. A gente tem uma entrada de receita muito grande e depois ela vai sendo diluída. E grande parte dessa receita são vinda dos nossos clientes recorrentes e tudo mais, dependendo do seu serviço. Porém, tem um outro ponto importante que influencia no nosso fluxo de caixa e nos ajuda. Para quê? Para que ele sempre se mantenha positivo. Porque se as despesas forem maiores do que a receita que entrou naquele mês, seu gráfico ele tende a ser negativo. Entretanto, a gente consegue ter ali uma coisa chamada capital de giro, que seria aquele valor que a gente tem no caixa
que é justamente para não acontecer isso. Então, é um valor que a gente deixa reservado lá para o quê? Para suprir as necessidades da sua operação no dia a dia. Então, por exemplo, pagar os fornecedores, salários e tudo mais, de coisas que você ainda não recebeu dos seus clientes. Então, por exemplo, você tem um custo fixo ali com mercadoria do fornecedor que você precisa pagar no dia 5. Só que você só recebe do seu cliente lá no dia 20. E como que você vai conseguir fazer esse jogo? Através do capital de giro. Então, toda empresa, quando ela inicia suas operações, o empresário ele separa um valor para usar como capital de giro. O capital de giro e o fluxo de caixa eles andam em conjunto. Um depende do outro. Por quê? Porque com o fluxo de caixa eu consigo enxergar quando eu vou precisar utilizar esse meu capital de giro. Só que não confunda o seu capital de giro com o capital de giro do banco. São duas coisas diferentes. O banco ele utiliza dessa linguagem, né? Então, por exemplo, ele te dá um cheque especial lá e fala para você usar como capital de giro. Então, ele é o valor que o empresário ele reserva ali no começo quando ele cria a empresa, ou um valor que ele calcula que seja necessário para a operação dele funcionar, entende? Então é importante você saber separar isso para não entrar em furada de cheque especial e tudo mais. Só um disclaimerzinho para ficar claro que eu já caí nessa, já confundi isso e eu sei que muita gente confunde. Então vamos voltar para o conteúdo. Então, seguindo aqui, galera, com a nossa aula, a gente agora vai falar um pouquinho dos demonstrativos financeiros, que seriam os relatórios que mostram a saúde da sua empresa. Então, a gente tem um principal deles, que eu acredito que você já conhece, que é o DRE, que é o Demonstrativos de Resultado do Exercício. Eu sempre canso quando eu vou falar essa parte. E basicamente ele é simples, ele só mostra se sua empresa teve lucro ou prejuízo. Basicamente isso. Então ele vai pegar lá tudo que sua empresa recebeu e tudo que sua empresa gastou. E se na real, no final das contas, você viveu naquele capital de giro que a gente falou anteriormente, sua empresa ficou comendo um pouquinho ali do investimento inicial ou não. Sua empresa já superou esse capital de giro e já está operando com o próprio lucro ali do seu negócio. Então o DRE ele é super importante para você analisar se sua empresa realmente está dando lucro ou não. O segundo deles é o balanço patrimonial, que o próprio nome já diz, ele mostra ali os patrimônios da sua empresa, a diferença ali entre ativos e passivos. Então você vai conseguir visualizar a parte patrimonial da sua empresa, tudo que você tem além das despesas e receitas, entende? Acredito que se você tem um contador, você já teve que fazer ali um balanço patrimonial, dependendo do tamanho da sua empresa, você já fez ali, já viu de perto. Porém, ao decorrer também desse treinamento, a gente vai mostrar para você um overview geral da parte também do balanço patrimonial. Essa primeira aula, gente, ela é uma aula introdutória, então eu vou tocar ali sobre alguns pontos e ao decorrer do treinamento eu vou mostrando mais a fundo para vocês. E o fluxo de caixa, né, que mostra suas movimentações ali mensal ou no período ali que você desejar visualizar. É o que a gente mais utiliza. Então, se você é um microempreendedor ou um empresário pequeno, os dois relatórios que você vai mais acompanhar, acredito que o que você vai mais acompanhar é o fluxo de caixa, que diariamente ou semanalmente você vai estar acompanhando. O DRE você vai visualizar ali, que ele dá um overview bem grande sobre as categorizações. A gente vai ver bastante ele quando a gente entrar na parte de plano de contas. Então, quando a gente montar o plano de contas da empresa, separar ali todas as despesas em categorias certinho, a gente vai visualizar através do DRE. Então são dois relatórios que você vai acompanhar mais. O balanço patrimonial você vai acompanhar diariamente, pode ser que você acompanhe mês a mês, aí varia muito, depende do tamanho da empresa, porque uma empresa pequena ou um microempreendedor, ele não tem um patrimônio de empresa muito grande. O patrimônio dele pode ser ali os equipamentos que ele tem, um estoque que ele tem, porém não é muito grande, então é simples de você fazer esse acompanhamento, de você montar o balanço. Porém, o DRE, a parte do fluxo de caixa, é algo contínuo, que você sempre tem que estar acompanhando para você ver se seu negócio está realmente dando certo. Então, seguindo aqui, a gente tem mais dois conceitos muito importantes, que é o ponto de equilíbrio. Então é um momento que suas receitas elas cobrem exatamente todas as despesas. É muito chamado também pelas startups de break-even, que é o momento onde ela atinge um total de receitas que cobre o total de custos que a empresa tem. É o melhor momento para qualquer empresa. Se você entendendo os seus números, você já vai começar o seu negócio tendo esse retorno, principalmente quem é da área de serviços, que o investimento ele é muito baixo, infoprodutores, agências de marketing. O investimento basicamente é você se colocar à prova
para poder prospectar e ir atrás dos seus clientes. Então é muito fácil você chegar perto do ponto de equilíbrio. Porém é muito diferente caso você tenha um negócio de cachorro-quente, algum tipo de restaurante, algum negócio local que você teve ali que gastar um investimento inicial alto. Você diluiu isso com o tempo e você vai chegar um momento que vai começar a ter lucro. Então, é onde você vai ter ali um ponto de equilíbrio. Então, você sabe que no mês você consegue gerar o suficiente para cobrir todos os seus custos sem precisar você colocar mais nenhum real no seu negócio. E o planejamento financeiro ele entra para fazer isso, você conseguir fazer as definições de metas, fazer as previsões para organizar o crescimento da empresa. Então é super importante você fazer esse planejamento financeiro quando você começa a criar o seu negócio, quando você começa a querer crescer ainda mais o seu negócio. Então, às vezes você vai fazer um novo investimento, comprar uma máquina, comprar um equipamento novo. Então você precisa fazer um planejamento financeiro para ver se isso se encaixa dentro do seu negócio. E como você vai saber isso? Tendo o financeiro organizado, fazendo a gestão correta ali do seu financeiro, do financeiro da sua empresa. E seguindo aqui, galera, a gente tem alguns indicadores que são bem utilizados no nosso meio, como qualquer área, tem ali os seus indicadores que a gente costuma utilizar, os termos, né? Eu vou citar alguns para vocês, tem muitos outros, né? Mas a gente não vai se atentar muito a isso. Eu trouxe alguns que julgo ser os mais importantes. Então, são as métricas para você avaliar a performance da sua empresa. Então, às vezes você está conversando com alguém, ou quando você for contratar uma pessoa, ou quando você for falar do seu negócio para alguém, as pessoas usam esses termos. A margem de lucro nada mais é do que a porcentagem de lucro sobre a receita, ou seja, se você vende serviços, quantos por cento de lucro você teve, tirando tudo que você teve que pagar de despesas no mês do seu negócio. E isso vale também para a margem de lucro de produtos, ou só apenas no serviço em si, não da empresa inteira. Mas, no geral, é a porcentagem de lucro sobre a receita recebida. O endividamento, que é o quanto de receita você vai utilizar para pagar dívidas. É muito interessante isso quando a sua empresa começa a crescer, que você começa a adquirir algumas dívidas para acelerar esse crescimento, você saber qual é a porcentagem máxima que você vai ter dentro do seu negócio para endividamento. Então, 5% da minha receita eu vou disponibilizar para pagamento de dívida. Eu tenho isso que eu consigo tirar do meu caixa para poder adquirir essa dívida para crescer a empresa ainda mais. Isso é muito importante para empresas que estão em expansão. O ROI, que é o retorno sobre investimento, o termo mais comum ali, muita gente conhece, porque é o tanto que voltou do seu investimento. Então, se você colocou 10 mil reais lá e depois você teve 20 mil reais de retorno, a diferença seria esse retorno do seu investimento. E também tem o prazo médio de recebimento e também pagamento. Tem muitos fornecedores que dão ali 30 dias para você pagar, outros dão 10, outros dão 20, e você tem com o financeiro organizados como saber qual é o prazo médio. Então, se um dá 30, outro dá 10, outro dá 20, você tira a média ali e você fala, eu tenho então 15 dias de prazo médio para pagamento. Então, eu preciso fazer o dinheiro entrar dentro desse período para poder fazer o pagamento ali dos meus débitos. Da mesma coisa o recebimento. Eu tenho um serviço recorrente, então a cada 30 dias eu recebo. Então, eu tenho que me planejar para poder, quando eu tiver esse dinheiro ou perto desse dinheiro, para o meu fluxo de caixa ficar equilibrado. Então esses são alguns termos que a gente utiliza no dia a dia para analisar o nosso negócio, para analisar a parte financeira. É super importante você conhecer isso, tanto se você vai operar diretamente a parte financeira de alguma empresa ou da sua própria empresa, como também se você vai passar isso para outra pessoa. Então, quando sua empresa começar a crescer e outras pessoas virem, você falar, eu quero saber qual é a margem de lucro. Como está o nosso endividamento esse mês? Então, esses termos é bem legal da gente conhecer, mesmo se a gente não vai operar ali no dia a dia ou financeiro. Acredito que deu para entender até agora alguns conceitos básicos e a ideia é a gente aplicar tudo isso. Então eu vou trazer agora um estudo de caso, vou mostrar na prática como eu faço aqui no meu dia a dia, como eu organizaria utilizando esses fundamentos. E ao longo de todo o treinamento, nas próximas aulas, a gente vai utilizar todos esses fundamentos. Por isso que é super importante essa parte que você acompanhe tudo isso.
Então, a nossa clínica aqui, né, a Clínica Bem Viver, lembrando que receita é tudo aquilo que entra de dinheiro, né, pelas vendas do serviço. E como vocês podem ver, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, então um pacote de depilação a laser por 2.000, sessão de botox cobrada 1.200 e a limpeza de pele R$ 200 cada. Isso é o valor ali do serviço final. Então já é o valor do que o cliente pagaria. E no caso, a gente tem um exemplo aqui, se em um mês ela fez 20 limpezas de pele, 5 pacotes de depilação e 3 sessões de Botox, a receita bruta, então, ou seja, o montante total que ela vai receber será de 17.600, isso dentro do mês. Então a gente aqui está considerando que ela vai receber isso tudo dentro desse mês, fazendo todo o somatório. Agora, partindo para as despesas, lembrando que as despesas são os gastos para manter a clínica funcionando. Então aqui a gente não está considerando o custo relacionado à sessão. Então, por exemplo, de R$ 200 que a gente recebeu da limpeza de pele, com certeza tem o custo embutido da limpeza de pele. A gente não está considerando ele aqui nessas despesas operacionais. Então a gente tem o aluguel da clínica, que custa 4.000, conta de internet por R$ 300, salário de funcionário, da recepcionista no caso, campanha de anúncio e também tarifas bancárias. Todo mundo tem essas contas fixas, né? E algumas variáveis. Então, no total, a gente tem de despesas administrativas o valor de R$ 8.000. E agora a gente tem os custos, que são diretamente ligados à prestação de serviço. Então, eu gosto de trazer essa visão de separação, né, das despesas em si e dos custos, por mais que o custo seja uma despesa, mas no sentido de que a gente vai tratar ele diretamente no preço final. Então a gente vai colocar ele embutido no preço do seu produto ou serviço. Então aqui a gente tem como exemplo os produtos utilizados nas sessões, igual cremes, luvas, os equipamentos que é utilizado ali, então o laser, a seringa, tudo que é utilizado para o procedimento em si, e o salário da equipe técnica, né, que realiza esses procedimentos. Então, se a gente considerar tudo isso, a clínica gastou 3.000 em produtos e pagou 6.000 de salários da equipe. Então, os seus custos diretos foram de R$ 9.000. O ponto mais importante dessa aula introdutória seria para você entender essa divisão. Você percebe que os custos estão diretamente ligados ao produto. Para o produto existir, precisa ser pago alguém para fazer, precisa ser pago ali esses insumos para o serviço existir. Diferente das despesas, porque o aluguel pode ser 4.000 ali naquele espaço, mas se ela atendesse na casa dela, não teria nenhum custo, entende? Então essa é a diferença, por isso que a gente separa, porque lá na frente, quando a gente tiver um pouco mais avançado aqui no treinamento, na hora da gente separar as despesas, vai ficar muito mais claro, muito mais fácil de você separar. Por agora pode confundir um pouco, às vezes a gente vai confundir mesmo ali um número com outro, porém, na hora de separar lá no DRE, porém na hora de separar nos relatórios vai ficar muito mais fácil a visualização. Então esse seria o resultado simplificado do mês. Então a gente tem uma receita bruta de 17.600, os custos de R$ 9.000 e as despesas de R$ 8.000. Então no total a gente teve R$ 600 de lucro. Lembrando que isso daqui não está contando ainda nem o imposto. Aqui só o lucro total após tirar tudo isso. E você percebe como a clínica teve uma boa receita, então entrou muito dinheiro, a gente teve 17.600 entrando, porém o lucro ficou, né, bem pequenininho, devido ao quê? Provavelmente, no caso aqui do nosso exemplo, seria essa parte de despesas operacionais. Então a gente analisando aqui, porque os custos, na realidade, eu não posso mexer. Os custos aqui, eu não consigo tirar nada dos custos. Então, para tudo acontecer, vai depender dos custos. Aqui eu não consigo mexer. Porém, aqui eu consigo mexer. Percebe por que a gente faz essa diferença? Então aqui a gente, o aluguel tá R$ 4.000. E por que tá R$ 4.000? Tem como negociar? A gente pode tentar procurar outro ponto. Então, procurar alternativa para diminuir essas despesas e aumentar consequentemente aqui o nosso lucro no final. Falando em lucro, para finalizar aqui a nossa aula, eu vou apresentar, usando isso como exemplo, né, um pouco mais ali dos lucros, como a gente vai quebrando esses lucros por etapa, porque a gente tem ali o lucro operacional, a gente tem o lucro bruto, então a gente vai quebrar esse lucro por etapas. O lucro bruto, ele seria o lucro que você tem após descontar os custos iniciais, ou seja, a
gente vai pegar toda a nossa receita, os 17.600, e diminuir pelo custo direto, que é o custo que influencia no nosso serviço prestado, que foi os R$ 9.000. Então, no total, a gente teve um lucro bruto de 8.600. É até engraçado, porque muita gente para aqui. Às vezes você olha seu financeiro e fala, eu tive 8.600 de lucro esse mês. Porém, esse é o lucro bruto. Esse lucro ainda vai ter muita alteração conforme vai passando. Por quê? Porque a gente tem as nossas despesas, que aí entra o lucro operacional. Então a gente vai pegar o valor do lucro bruto e diminuir pelas despesas operacionais, fixas ou variáveis. Então nosso lucro bruto foi 8.600. Tirando essas despesas que foram os R$ 8.000, a gente tem aqui um lucro operacional de R$ 600, que foi aquele que a gente viu lá. Porém, aqui não está incluindo imposto. E aí que entra o lucro líquido, que é o lucro operacional, que é no caso aqueles R$ 600, menos os impostos. Aqui a gente simulou até R$ 200, um valor bem baixo ali só para exemplificar e a empresa também não ficar no negativo. Porém, uma empresa que está em crescimento, uma empresa que tem dívidas, uma empresa que está gastando ali, está investindo, geralmente ela pode ter meses que vai ter um lucro líquido negativo. E como bônus dessa aula, eu quero mostrar para vocês aqui alguns exemplos dos indicadores financeiros. A gente vai nos próximos capítulos ali esmiuçar um pouco mais, detalhar tudo mais, tanto fluxo de caixa, DRE, como a gente quer mostrar na prática. Eu achei interessante a gente falar de fluxo de caixa, DRE, mostrando um sistema. A gente tem alguns sistemas na internet gratuitos que a gente vai disponibilizar para vocês, vai indicar para vocês, e a gente colocar ali na prática, a visualização fica muito melhor, fica mais simples de vocês verem como funciona tudo isso. Porém, é importante você já ir se habituando com esses indicadores financeiros e ver como ele funciona ali, algumas formulazinhas. Então, o primeiro que eu queria mostrar para vocês é a margem de lucro líquido. Falou um pouquinho mais acima, mas para você calcular ali a margem de lucro líquido do seu produto ou do seu serviço, ou da sua empresa no geral, você vai pegar o lucro líquido dividido pela receita vezes 100. Então a gente teve ali R$ 400 no mês de lucro líquido, dividido pelos 17.600 vezes 100. Então o nosso negócio ele teve 2,27% de lucro líquido. Para esse tipo de empresa é um lucro baixo, porque é uma empresa que trabalha com serviços, é uma clínica. Geralmente tudo que é relacionado a serviço ele tende a ter um lucro um pouco maior. Quando se fala de produtos, supermercados, esse tipo de negócio, o de negócio varejista, faz sentido um lucro mais apertado porque os custos são bem altos. Mas para esse tipo de serviço ele está realmente baixo, precisa rever ali os custos e as despesas. O ticket médio, que é bem comum, acredito que você já conheça, né? É a sua receita dividido pelos números de clientes atendidos. Então nesse mês a gente teve 17.600 de despesa dividido pelos 28 clientes. Então a gente teve R$ 628 por cliente. Então basicamente cada cliente gastou com a gente R$ 628, o nosso ticket médio. Isso é muito interessante para você fazer suas projeções. Pode pegar aqui, então se eu tiver 50 clientes, esse número vai quase que dobrar, entende? É mais ou menos para isso que o ticket médio serve, ajuda a gente a fazer projeções. Lembra que a gente falou um pouco mais acima sobre o prazo médio de recebimento? Então aqui traz um exemplo. Se 50% desses clientes pagaram à vista e 50% pagaram parcelado em 3 vezes, fazendo aqui a conta, o prazo médio de recebimento desses valores é aproximadamente 45 dias. E isso vai impactar diretamente ali no meu fluxo de caixa, vai impactar diretamente nas minhas projeções, vai impactar para mim poder negociar com os fornecedores, para me aumentar esse prazo também depois de pagamento. Então, o prazo de pagamento e de recebimento, um depende do outro. Quanto menor for o nosso prazo de recebimento, melhor é para o nosso negócio. E a liquidez corrente, que seria a capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Então, aqui, às vezes você entrou ali no cheque especial de 30 dias. Muitos bancos eles disponibilizam um crédito especial para você utilizar durante 30 dias. E você pega aquele valor, utiliza, cobre ali o seu fluxo de caixa e depois você devolve quando você tiver o recebimento ali das
das suas vendas. Aqui a gente tem um exemplo que mostra essa capacidade, essa sua capacidade de pagamento. Então, se eu tenho ali 20 mil reais de ativos recorrentes, de receitas que entram ali todos os meses, e eu tenho ali 15 mil reais de pagamentos, pode ser dívidas, empréstimos, capital de giro, para fazer esse pagamento no curto prazo, eu vou pegar, dividir esses dois valores e eu vou ter 1,33. Eu consigo pagar, porém está apertado. Se eu aumentar um pouquinho mais esses passivos de curto prazo, eu posso acabar me endividando. Esses números podem parecer complexos, mas no dia a dia ali vai ficar automático para você, você já vai ter bem uma noção de tudo isso. E por hoje a gente vai finalizando essa aula de fundamentos financeiros. Eu espero que tenha ficado claro todos os conceitos. Lembrando que essa aula é uma aula introdutória, então a gente trouxe ali um overview geral, mas pode ficar tranquilo que as próximas aulas a gente vai passar novamente por tudo isso, de uma forma mais detalhada, utilizando alguns sistemas específicos para ficar melhor o entendimento e você poder aplicar tudo isso dentro do seu negócio. E a próxima aula é muito importante, pois a gente vai criar ali o plano de contas, então a gente vai fazer toda a categorização da sua empresa. Vou te mostrar como fazer tudo isso, qual sistema você pode usar, então vai ser muito bacana. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima.